Em uma sala silenciosa do Museu Britânico, há uma pequena tábua de argila que cabe na palma da mão. Parece frágil, quase comum, mas nela está gravado um céu inteiro. A peça mede pouco mais que a largura de uma mão aberta. Uma face traz escrita cuneiforme, dividida em 8 setores, como se alguém tivesse desenhado uma roda e preenchido cada fatia com segredos. Só que ali não há oração, nem rei, nem mito bonito para impressionar sacerdotes. Há nomes de estrelas. Há horas de ascensão e de desaparecimento. Há ângulos. Há números que parecem anotações feitas por alguém observando algo em movimento. Observe isso com atenção, porque não é um texto qualquer. A tábua foi retirada das ruínas de Nínive, no século XIX, durante escavações ligadas a Henry Layard. Desde então, ficou guardada no museu. Mais tarde, recebeu um nome que soa quase técnico demais para um objeto tão antigo: Planisfério de Nínive. E foi justamente quando 2 pesquisadores resolveram tratá-la como dado bruto e não como símbolo, que a história saiu do lugar comum. Pense na cena. Um pedaço de argila com milhares de anos, rachado em alguns pontos, mas ainda legível. E, de repente, ele começa a se comportar como se fosse um registro astronômico real. Não uma poesia sobre o céu, um registro do céu. Cada setor da tábua preserva uma observação, posições, constelações, medidas de ângulo. Em alguns trechos, os números vão além do simples "está ali". Eles descrevem movimento, direção, velocidade aparente, como se alguém tivesse acompanhado um objeto atravessando a noite, comparando-o com estrelas fixas, anotando cada mudança de rumo. É o tipo de coisa que um observador atento faria. Não um contador de histórias, um observador. A data da tábua também chama atenção. Ela pertence, ao que tudo indica, ao período por volta de 700 anos antes de Cristo. Parte do grande acervo de Assurbanipal. Mas o céu que ela descreve não combina com essa época. Quando os dados são submetidos a programas modernos de reconstrução celeste, algo estranho acontece. O padrão aponta para muito antes mesmo. Os cálculos convergem para uma data específica, 29 de junho de 3123 a.C. Isso muda tudo, porque se a leitura estiver certa, a tábua de Nínive não seria o registro original. Seria uma cópia de algo muito mais antigo. Uma cópia preservada, transmitida e reescrita por mais de 2000 anos. Imagine esse detalhe por um instante. Um mesmo conhecimento passando de mão em mão, de escriba em escriba, enquanto impérios sobem e caem ao redor dele. Foi em 2008 que Alan Bond e Mark Hempsel publicaram sua análise. Os dois vinham da engenharia aeroespacial. Não eram historiadores de formação. E talvez, justamente por isso, tenham olhado para a tábua de maneira incomum. Em vez de buscar simbolismo, procuraram trajetória. Em vez de mito, procuraram física. O que eles tentaram fazer foi simples na ideia e inquietante no resultado. Descobrir o que, exatamente, aquelas posições no céu estavam descrevendo. A resposta que encontraram parecia saída de um relato impossível. Segundo a reconstrução, a tábua não marcaria uma estrela qualquer. Marcaria um objeto único, em movimento, atravessando o firmamento. Um corpo que surgiu de uma direção precisa, cruzou o céu diante de estrelas conhecidas e seguiu uma rota que podia ser prolongada até um ponto final na Terra. Imagine esse céu noturno, sem luz elétrica, sem poluição, apenas escuridão, frio e um traço brilhante avançando devagar demais para ser um relâmpago, rápido demais para ser uma estrela. Esse é o tipo de imagem que não se esquece, e nesse caso, a linha traçada pelos pesquisadores termina nos Alpes austríacos. Mais precisamente, ela aponta para uma região do Tirol chamada Coffels.
E é aqui que a história deixa de ser apenas antiga. Ela fica perigosa. Coffels não é uma simples encosta de montanha. É o cenário de um dos maiores deslizamentos pré-históricos da Europa. Uma massa colossal de rocha e detritos desceu da montanha e engoliu o vale abaixo. O volume é tão grande que até hoje parece desproporcional a uma explicação comum. Não estamos falando de uma pedra solta ou de um desabamento local. Estamos falando de uma montanha se desfazendo em escala brutal. Os geólogos datam esse evento em torno de 9 a 10 mil anos atrás, com margem de incerteza. Mas a causa continua aberta. Terremoto? Água infiltrada? Enfraquecimento gradual da encosta? Nenhuma dessas respostas, sozinha, parece satisfazer o tamanho do desastre. A montanha falhou de um modo que ainda incomoda. Olhe para isso como se estivesse no próprio vale. Uma parede de pedra tremendo, poeira subindo em nuvens grossas. O som não seria apenas um estrondo, seria um rugido contínuo, como se a terra estivesse sendo rasgada. Depois, silêncio. Um silêncio esmagador. Foi esse tipo de catástrofe que ficou enterrado ali. Há também indícios de calor extremo na área. Rochas parcialmente fundidas sugerem temperaturas anormais. Alguns pesquisadores veem nisso uma pista de impacto ou de explosão atmosférica. Outros discordam e dizem que o calor pode ter sido produzido pelo atrito do próprio deslizamento. E assim, a discussão permanece presa. Ninguém conseguiu fechar a porta de forma convincente. Repare no peso dessa situação. Nem o céu, nem a montanha, nem a data querem ficar quietos. Bond e Hempsel propuseram uma ligação entre os dois pontos. Se a tábua registra aquele objeto, então o objeto teria entrado na atmosfera num ângulo suave, cruzado o Mediterrâneo, passado sobre os Alpes e chegado à região de Coffels com energia suficiente para desencadear a tragédia. Em sua leitura, o corpo teria cerca de 1 quilômetro de diâmetro, um gigante celeste. Grande o bastante para transformar uma noite em catástrofe. A imagem é difícil de ignorar. Um objeto desse tamanho rasgando o ar acima da Europa antiga. Sem aviso. Sem testemunhas escritas além de uma tábua esquecida. E no fim, deixando para trás uma montanha ferida. A proposta foi publicada por uma editora acadêmica e apresentada com os passos básicos da verificação: medições estelares, reconstrução de trajetória, confronto com os dados geológicos. Não foi uma teoria lançada ao vento. Foi colocada sobre a mesa. E mesmo assim, a reação mais comum não foi enfrentar os números de frente. Foi afastá-los com cautela, ou com desconforto. Isso diz muito, porque rejeitar uma ideia é fácil. Difícil é demonstrar onde ela quebra. Até hoje, não apareceu uma análise amplamente aceita que coloque as estrelas da tábua em outra data com a mesma coerência. Também não surgiu uma reconstrução concorrente da rota que explique melhor o desastre de Coffels. E o deslizamento continua ali, guardando seus sinais de calor, seu volume absurdo e sua causa incerta. Volte agora à tábua. Segure-a com os olhos. Pequena, quebrada, mas cheia de um céu antigo. A questão que ela levanta é simples de formular e difícil de suportar. Por que um escriba da Mesopotâmia registraria com tanto detalhe o rastro de algo que talvez tenha terminado nas montanhas da Europa? É importante deixar uma coisa clara, sem enfeites e sem ilusões. Essa análise não prova que um objeto do tamanho de uma montanha caiu sobre a Áustria. Também não prova que ele tenha explodido exatamente sobre aquela região, naquele dia. O que ela faz é mais inquietante. Ela liga peças soltas de um modo que não se pode ignorar com facilidade. Existe uma tábua, pequena, quieta, quase banal à primeira vista. Mas nela há dados astronômicos organizados, não rabiscos soltos. Há uma ordem ali. Há um padrão que aponta para um céu muito antigo. E esse céu, segundo a reconstrução, é milhares de anos mais velho que a própria tábua.
Imagine isso por um instante. Um homem na antiga Mesopotâmia, olhando para cima, noite após noite, enquanto algo atravessa o firmamento. Ele não vê apenas uma luz. Ele mede, compara, acompanha o movimento em relação às estrelas. Depois, grava tudo em formato técnico. Seco, preciso, quase frio. E esse tipo de registro não foi simplesmente jogado no esquecimento. Foi preservado, copiado, guardado outra vez, até acabar numa das maiores bibliotecas do mundo antigo, a de Assurbanipal. Isso importa muito, porque aquela biblioteca não era um amontoado de velhos textos empilhados ao acaso. Era um arquivo escolhido com cuidado. Homens eram enviados para buscar e copiar materiais considerados valiosos. Nada ficava ali por acidente. Pense no peso disso. Se a tábua sobreviveu, foi porque alguém achou que ela merecia sobreviver. E por que motivo uma observação celeste seria tão importante? A resposta mais simples é a mais forte. Porque talvez não se tratasse de uma observação comum. Talvez fosse o registro de algo extraordinário. Algo que se impôs no céu e marcou a terra com violência. A hipótese ganha ainda mais força quando os cálculos são refeitos. Eles apontam para o ano de 3123 a.C. Não como certeza absoluta, como uma data que insiste em permanecer no centro da discussão. E, ao mesmo tempo, o evento geológico associado a essa leitura continua sem explicação convincente. Veja a cena com os olhos da mente. Uma tábua de argila parada numa vitrine de museu. Pequena demais para parecer perigosa. Silenciosa demais para parecer importante. E mesmo assim, carregando a possibilidade de ser uma testemunha direta de uma catástrofe celeste. Isso é o que torna o caso tão difícil de largar. Porque se Bond e Hempel estiverem ao menos parcialmente certos, então não estamos diante de uma curiosidade antiga. Estamos diante de um testemunho. De alguém que viu alguma coisa cortar o céu e decidiu deixar aquilo registrado antes que o pavor apagasse os detalhes. E o mais estranho é que isso nunca foi encerrado de verdade. A própria tábua continua lá. Os cálculos publicados continuam lá. O vínculo com o desastre pré-histórico continua sem ser derrubado de forma definitiva. Falta uma análise mais direta, mais rigorosa, olhando de novo para os dados, para as posições das estrelas, para a trajetória possível do objeto e para os sinais deixados na geologia. Até hoje, isso foi feito pouco demais. Por isso, a pergunta permanece, pesada, imóvel, como pedra enterrada há milênios. O que, exatamente, foi visto naquela noite na Mesopotâmia? O que cruzou o céu em 29 de junho de 3123 a.C.? E o que aconteceu quando aquilo se aproximou dos Alpes? As respostas ainda estão ali, no mesmo lugar. E o silêncio em torno delas só as torna mais pesadas.